dia! Eita, graças a Deus tá animado. Faltam Coisa 20 boa, e vamos 20 começar, vamos lá, dias. aula. Faltam E é, 20 né? e 20 dias. É, Quem ficar em Meu Deus do céu. recuperação, fazendo qualquer outra coisa, falta prova e tal, só vai fazer em janeiro, viu? Só vai ser em janeiro. janeiro? A diretora disse que vai marcar janeiro para lá. Janeiro, fevereiro. Aí eu disse, É. tá certo, diretora. E as aulas vai ser mesmo até o dia 22? 22 de dezembro. Dia 22 de dezembro estarei na frente da escola soltando fogos, 9 horas da manhã. Eu vou estar lá, viu? Deus quiser. Se Deus quiser. Aí leve seu cartazinho pro professor, viu? Para deixar lá colado na parede da escola, na grade, vai botar tudo bem amarradinho na grade. Leva o barbante e faz um cartazinho. Agradeça ao professor, agradeça aos professores. Né, Gil? É verdade, a gente. Aí não falou sobre o início do ano letivo também, não, né? Ela disse que só depois que vai pensar nisso. É verdade. Se vai ser online, se vai ser presencial, não sabe como é que vai ficar. É, Aí vamos ver, né? é, Mas quando Tá esse bom. brincar vai ter nem carnaval ano que vem. Não, vai ter carnaval não, menino. Tem vacina, já foi dito. Eu sei, eu sei, eu sei. Eu sei como Aí, é, mas eu só tô, sabe, dizendo. só vai começar sexta-feira, direitinho só quando tiver vacina, né? é. Então é isso. É Tchau, verdade, é boa verdade. aula. Então Bora, hoje Júnior. vai. Oi. Hoje a gente vai continuar o assunto onde nós paramos, né? Eu fiz o exercício. O nosso assunto foi a descolonização da Ásia e da África. Aí eu fiz a leitura de Gandhi e a independência da Índia. Fiz a leitura da África, Guerra das Independências, República Democrática do Congo, África da língua portuguesa, África do Sul, as colônias que se libertam. Fiz o conflito armado na África. Fiz os conflitos do Oriente Médio. E hoje a gente vai dar continuidade. Aí depois eu parei, né? Fiz os exercícios, nós fizemos um exercício. E esse exercício, aí a gente concluiu a primeira parte, né? Hoje eu vou fazer o restante. Vou ler o Só restante da. Oi? tinha terminado até o 10? Como? Foi, a senhora completou até o Foi. Nós 10. completa, foi. Foi. Aí, hoje eu faço o restante da leitura. E a próxima aula, com a graça de Deus, que será amanhã, a gente vai fazer mais 10 questões referente ao assunto que a gente está vendo hoje e concluir, né? Vamos concluir esse assunto. Aí Então, hoje ainda estão. aí hoje eu vou só fazer uma leitura, a gente explicar alguma coisa, né? E com essa leitura termina o assunto. Quando for amanhã, são mais 10 questões desse exercício. Aí nós vamos ter quantas questões desse exercício? 20, né? Vamos ter 20 questões, porque foi 10 que eu terminei a semana passada, com mais 10 que eu termino amanhã, com a graça de Deus. Aí teremos 20 questões desse exercício. Não esqueçam de guardar o exercício, que isso aí já é assunto do quarto bimestre, né? A gente sabe que já é assunto do quarto bimestre. Vocês não esqueçam de guardar. Quem perdeu alguma coisa, procure algum amigo, alguma pessoa, porque você sabe que até mesmo não dá para a gente revisar, né? Dá para revisar. É um tempo, não é pequeno, o tempo não é pequeno, é uma aula normal. Só que é mais difícil, como eu estou ditando daqui, vocês escrevendo daí, entendeu? Quando é presencial, mostrou assim, ó, está escrito aqui no livro, faça aqui, né? Então não temos como fazer isso, aí tem que estar bem guardadinho, tem que da maneira questionadas. Uma parte da questão eu faço pessoalmente, assim, pessoalmente que eu digo assim, eu retiro de dentro da leitura, mas que também está dentro do texto. E a outra parte, às vezes, eu tiro de um pouco do exercício do livro,
E aí a gente faz aquele pacote e dá 20 questões, né? 10 a gente fez na primeira aula, nem fica cansativo para você e nem fica cansativo para mim. Então ficaram 10 que eu terminei a semana passada e com a graça de Deus, amanhã termino 10, né? Hoje eu vou fazer a leitura, vou começar a ler e aí, como é que se diz? Nessa leitura, vocês já vão memorizando alguma coisa, já vão escutando alguma coisa. Quando eu vou fazer o exercício, eu já vi isso na leitura, já foi falado na leitura, né? Aí, quando eu faço exercício, que faço a pergunta, lembra o que eu fiz a pergunta. Quando eu faço a resposta, você também já viu, né? Então, eu vou começar a leitura. A leitura de hoje é sobre os conflitos atuais. Que conflitos atuais são esses? Nós vimos o conflito do Oriente, nós vimos... Pode deixar. Oi? Nós vimos o conflito da formação de Israel e nós vimos a disputa pela Palestina. Então, aí ele fala, hoje, conflitos atuais. Conflitos atuais, você sabe, o conflito do dia a dia, né? Então, os conflitos atuais. Com o fim da Guerra Fria, as tensões entre Israel e a OPE enfraqueceram temporariamente e em 1993, vários acordos intermediários pelos Estados Unidos foram assinados entre outras partes, abrindo caminho para estabelecimento da paz, da criação de um Estado palestino. 2 anos depois, Israel comprometeu a retrair-se gradualmente aos territórios ocupados. Na mesma época, foi criado a Auditoriedade Nacional Palestina, uma espécie de governo autônomo para a região desocupada. E o primeiro presidente escolhido foi Arafat. Então, olha só, por isso que ele diz, os conflitos atuais. De libertação. Então, quando ele diz aqui, os conflitos atuais, com o fim da Guerra Fria, as tensões entre a OPE, que é a Organização de Libertação Palestina, que foi foi o outro assunto que a gente viu a semana passada, né? Então, foi esse, a OPE. Então, enfraqueceram temporariamente. Então, eles se enfraqueceram temporariamente. E em 1993, vários acordos intermediários pelos Estados Unidos foram assinados. Então, essas partes abriram um caminho para o estabelecimento da paz e da criação de um Estado palestino. Então, com enfraquecimento, né? Mas quando foi em 1993, o acordo foi intermediado e os Estados Unidos, assinado pelos Estados Unidos, aí abriu o caminho, né? Do estabelecimento de paz e a criação de um Estado para a Palestina. 2 anos depois, Israel se comprometeu a retirar-se gradualmente dos territórios ocupados. Na mesma época, foi criado a Autoridade Nacional Palestina, uma espécie de governo autônomo para a região desocupada. E o primeiro presidente foi Arafat. Então, ó, essa é o conflito atual, ou seja, que ocorreu, né, durante 1900, que foi esse acordo. A Palestina tinha aquele processo de libertação que a gente viu antes, né? Aí depois
teve essa agora atual, que ficou sendo Estado, né? Foi a criação. Por que ela ficou sendo Estado? Porque foi assinado um contrato com os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos tomou a frente, e aí a Palestina tornou-se Estado. Aí, depois de 2 anos, Israel se descomprometeu, né? Mas aí foi criado um governo de autoridade nacional palestina. Esse governo, o primeiro presidente foi Arafat. Continuando a leitura. Entretanto, os pais estabeleceram em várias questões. A primeira foi a posse da cidade de Jerusalém. Outra, o destino de palestinos refugiados em países árabes. E a terceira foi os assentamentos israelenses em territórios ocupados. Então, depois desse assinado de paz, que a gente está vendo aqui, que ele diz assim, ele diz, abrindo caminho para estabelecimento de paz e a criação de um Estado palestino. Aí, depois que foi criado um governo, esse governo, o primeiro presidente foi Arafat, aí depois teve os acordos de paz, que foram... O acordo de paz esbarraram em várias questões. Então, uma delas foi a posse da cidade de Jerusalém. A segunda foi o destino dos milhares de palestinos refugiados em países árabes. E a terceira foi os assentamentos de israelenses em territórios ocupados, né? Na leitura. Novos conflitos exploraram parte do ano 2000. De um lado, o Estado israelense se cometeu crimes de guerra contra palestinos, deixando centenas de mortos de fora, criticados por organizações internacionais. Novos conflitos, vou repetir a leitura, viu? Novos conflitos explodiram a partir do ano 2000. De um lado, o Estado israelense se cometeu crimes de guerra contra palestinos, deixando centenas de mortos de outros terroristas árabes cometeram atentados contra o povo judeu. Os dois lados foram criticados por organizações internacionais. Ao final da primeira década do século XXI, muitos países reconheciam a existência de um Estado palestino, formado pela faixa de Gaza e por porções de Cisjordânias. Internacional conseguiu que o Vaticano, sob o comando... Acho que eu pulei, foi. Repetir, me perdoe, mas eu vou ter que repetir. Ao final da primeira década do século XXI, muitos países reconheciam a existência do Estado palestino, formado pela faixa de Gaza e por porções da Cisjordânia. A atuação do presidente da ANP, Mahmoud Abbas, em busca de reconhecimento nacional, conseguiu que o Vaticano, sob o comando do Papa Francisco, também reconhecesse finalmente o Estado palestino.
Contrário a isso estavam os Estados Unidos, e alguns países europeus. Novas agitações surgiram na região após o presidente estadunidense Trump reconhecer Jerusalém como a capital de Israel em dezembro de 2017, no ano da primeira entidade anos. Então, olha só. Então, aqui a gente está vendo a continuidade dos conflitos atuais. Nós vimos que... Vou tomar um pouquinho d'água. Esses conflitos atuais, nós primeiro vimos o acordo de paz, né, palestinos e tudo, foi o presidente Arafat. Depois nós vimos, entretanto, as várias questões, nós vimos 3 questões: posse de cidade, destino dos militares e os assentamentos, e os novos conflitos, né, que explodiram a partir do ano 2000. De um lado, o Estado israelense e terroristas árabes que comentaram as entidades contra o povo judeu. Aí ele disse que 2 lados foram criticados pela organização internacional. Depois nós vimos, no final da primeira década do século, muitos países reconheceram a existência de um Estado palestino, formado pela faixa de Gaza. Então, essa faixa de Gaza, o que é a faixa de Gaza? É um território árido, cerca de 45 quilômetros de extensão, por 10 quilômetros de largura. Situado ao sudeste do Mediterrâneo e abriga perto de bilhões de palestinos. Ao norte é limitado por Israel e ao sul pelo Sinai, no Egito. Então, a faixa de Gaza é essa, viu? É um território árido, né? Com essas extensões. Então, é como ele diz aqui, ó. Contrário a... Como ele falou aqui, a atuação do presidente... No século XXI, muitos países reconheciam a existência de um Estado palestino formado pela faixa de Gaza, né, proporção da Cisjordânia. Então, a faixa de Gaza é essa que eu terminei de ler agora, né, que é uma faixa de... É um território com 45 de comprimento, outro de largura e tal, e ele é vigiado por Israel ao sul, e o outro ao norte por Israel e ao sul pelo Sinai, do Egito. Aí, continuando, sim. A atuação do presidente Mahmoud Abbas em busca de reconhecimentos internacional conseguiu que o Vaticano, sob o comando do Papa Francisco, também reconhecesse fortemente o Estado da Palestina. Contrário a isso, estavam os Estados Unidos e alguns países europeus. Novas agitações surgiram na região após o presidente estadunidense Donald Trump reconhecer Jerusalém como a capital de Israel. Isso ocorreu em dezembro de 2017, no ano em que a primeira entidade fez 30 anos. Então, esse aqui, o conflito, termina a leitura dos conflitos atuais. Nós tivemos o acordo, não foi, da Palestina, para a Palestina se tornar Estado. Dentro desse acordo de paz, foi feito com a Autoridade Nacional da Palestina, né? Foi criado o primeiro presidente.
Depois que criou o primeiro presidente, teve as questões, como a gente viu, a primeira, segunda, terceira. Depois, ao final da primeira década do século XXI, os países reconheceram, né, que a Palestina é um Estado. Depois, teve que ter a confirmação do Papa Francisco, né, para poder decretar. O Papa Francisco teve também que reconhecer. E depois foi o Donald Trump. E esse reconhecimento foi no ano de 2017, né? Foi em 2017. Então, vamos continuar aqui a leitura. Irã contra Iraque. Na corrida imperialista do século XIX, boa parte do que hoje é, o Irã ficou sob a influência do Reino Unido, que no início do século XX iniciou a exploração petrolífera. Em 1925, Minha, né? a tua. A minha é essa. Ah, tá. Diferente. Em 1925, por meio de um golpe, teve início a dinastia Pahlavi, que em 1935 mudou o nome de país de Pérsia para Irã. Depois da Segunda Guerra Mundial, cresceu a influência e o predomínio estadunidense sobre o país para quem vendia petróleo e comprava materiais bélicos sofisticados. A crescente influência ocidental fez aumentar a resistência popular ao governo na autoridade do Shah Reza Pahlavi. Então, esse Shah Reza Pahlavi foi de origem persa, usado para designar os reis iranianos. Então, olha só, Irã contra Iraque. E o que foi que a gente está vendo? O Irã contra o Iraque. Então, Irã contra Iraque. O que foi isso? Foi uma corrida hiper na lista do século XIX. E boa parte do que hoje é o Irã ficou sob a influência do Reino Unido, que no início do século XX iniciou a exploração petrolífera, exploração de petróleo, né? Então, isso ocorreu em 1925 e foi por meio de um golpe que iniciou a dinastia Pahlavi, que em 1935 mudou o nome de país da Pérsia para Irã. Depois da Segunda Guerra Mundial, cresceu a influência e o predomínio estadunidense sobre o país, para quem vendia petróleo e quem comprava materiais bélicos e sofisticados. Então, a crescente influência ocidental fez aumentar a resistência popular ao governo autoritário do Shah Reza Pahlavi. Então, esse Shah Reza é uma palavra de origem persa usada para designar os reis iranianos. Então, aqui foi Irã contra Iraque que ocorreu. Continuando ainda a leitura, um pouquinho foi. Em 1979, líderes religiosos muçulmanos, a maioria de origem xiita, comandaram um movimento popular
que derrubou o líder da Revolução Iraniana, o Ayatollah. O Ayatollah Khomeini estabeleceu uma ditadura fundamental nos preceitos religiosos do Islã, República Islâmica do Irã. Estimulou a Eita, perseguição. gente chegando agora, né? Uhum. Tô só de olho, viu? Ô, Arthur, tu tava entrando de novo, aí entrasse, como assim? É que eu sem querer apertei pra sair, aí eu voltei. Como é? Eu apertei pra sair da aula sem querer, aí eu voltei. Eu tava desde o início da aula. Eu vi isso aí, eu vi. Aí entrou do raio, eu nem apertei, eu sei lá, eu acho que eu apertei aqui também. Mas tudo bem. Seu Gustavo, qual é a justificativa de você estar chegando nessa hora? Eita, Jesus, viu? O vácuo é grande. É, deixa quieto. Vai, continua, Gil. Deixa quieto, continuar. Eu tô de olho, tudinho. Marconito por aí passou, já viu, né, Mas Marconito? o quê? Com certeza. Eu tô aqui de olho nas Não duas engana coisas. ninguém, não, é isso Não, de aí. jeito nenhum. Ai, Deus. Sim, aí o líder da Revolução Iraniana, o Ayatollah Khomeini, estabeleceu uma ditadura fundamentada nos preceitos religiosos do Islã, República Islâmica do Irã. Estimulou a perseguição aos seus opositores, o combate aos Estados Unidos, considerado o Grande Satã, ações terroristas em várias regiões do mundo. Aí, quando ele diz assim, Ayatollah, alto representante da região muçulmana xiita, né? Que é essa continuação que eu estou lendo, que é a continuação de Irã contra Iraque. Né? A gente viu aquela parte, e aqui eu estou lendo a continuação. E essa continuação, que foi em 1979, que os líderes religiosos muçulmanos, a maioria de origem xiita, comandaram um movimento popular que derrubou o Shah, o líder da revolução, o Ayatollah Khomeini, que estabeleceu uma ditadura fundamentada nos preceitos religiosos do Islã, a República Islâmica do Irã. Estimulou a perseguição a seus opositores, o combate aos Estados Unidos, considerado o Grande Satã, e ações terroristas em várias regiões do mundo. Que é a continuação da leitura. Continuando ainda, está vendo? Continuando ainda, a gente está vendo que em 1980, para desestabilizar o governo do Ayatollah, os Estados Unidos incentivaram o Iraque a declarar guerra ao Irã. Não precisaram de muito esforço. Governo governado pelo ditador Saddam Hussein, o Iraque, país muçulmano de maioria sunita, buscavam conquistar a liderança do mundo árabe e dominar o canal iraniano do Shet el Árabe. A região oferece saída para o Golfo Pérsico e é rica em jazidas petrolíferas. Depois de mais de 8 anos de guerra,
e 500 mil mortos, foi estabelecido a paz entre os dois países, por intermédio da ONU. Então, essa ONU é a Organização das Nações Unidas, né? Em 2002, um programa de energia nuclear foi descoberto e os Estados Unidos e seus aliados acusaram o Irã de querer fabricar uma bomba atômica. Em meio a várias, em meio às, em meio às várias sanções ocidentais, em 2015, o Irã assinou um acordo comprometendo-se a limitar-se seu programa nuclear. Os Estados Unidos, governados pelo presidente Barack Obama, retiraram as sanções econômicas impostas ao país que foram revistas depois, assim que senador Trump viu a presidência. É isso, está acompanhando ele? Sim, aí isso é a continuação, né, da leitura, onde a gente viu Irã contra Iraque. Então, nós vimos Tratado de Paz de Palestina, nós vimos aqui em 79, sobre a Revolução Iraniana, e o líder era Ayatollah. Também nós vimos a perseguição dos presidentes e o combate a isso, né, que foi considerado o grande Satã, que foram as ações terroristas, né, de várias regiões do mundo. E aqui, que em 1980, que foi desestabilizado o governo do Ayatollah, né? O governo do Ayatollah e os Estados Unidos, incentivou o Iraque a declarar guerra ao Irã. Aí ele diz, não foi preciso muito esforço. Então, por que não foi preciso muito esforço? Porque o ditador, que era o Saddam Hussein, o Iraque, país muçulmano, de maioria sunita, buscava conquistar a liderança do mundo árabe e dominar o canal de iranianos. Então, mesmo com os Estados Unidos, que quis incentivar isso, mas é como diz aqui, não foi preciso muito esforço. Quer dizer que ele já pretendia, né, atacar, já pretendia ser, como ele diz, Irã contra Iraque. Então, ele já estava já tudo certo para eles fazerem isso. Aí, com um empurrãozinho mais, aí foi, né, que aconteceu. Aí, aqui ele diz assim, em 2002, um programa de energia nuclear, assim, antes de dizer 2002, deixa eu ver aqui. Ele faz, depois de mais de 8 anos de guerra, 500 mil homens foi estabelecido, e 500 homens mortos, depois desse tempo de guerra, né? Foi estabelecida a paz entre os dois países, por intermédio da ONU. Então, a Organização das Nações Unidas, né, a ONU, ele estabeleceu a paz entre o Irã e o Iraque. E por aí ficaram em paz. Mas quando foi... Aí, passou um certo tempo, que quando foi em 2002, um programa de energia nuclear, olhe bem, programa de energia nuclear, foi descoberto. E os Estados Unidos e seus aliados acusaram o Irã de querer fabricar uma bomba atômica. Quer dizer, estavam tudo em paz, mas aí, com um certo tempo, voltaram tudo de novo, né? Foi acusado.
de fabricar uma bomba atômica. Em meio de várias sanções ocidentais, em 2015, o Irã assinou um acordo comprometendo-se a limitar-se seu programa nuclear. Os Estados Unidos, pelo presidente Barack Obama, retiraram as sanções econômicas impostas ao país e foram revestidas assim que seu sucessor, Trump, assumiu a presidência. Então, ainda no governo de Barack Obama foi assinado esse acordo de paz. Não esquece de fazer a chamada, viu, Nuno? Não esquece de fazer a chamada. Com o presidente Trump. Pronto, Gil, obrigado. Não nada. Aí vem a Guerra do Golfo. Aí agora a gente vai para a leitura sobre a Guerra do Golfo. Então, essa Guerra do Golfo. Guerra do Golfo. O Iraque saiu da guerra contra o Irã com uma enorme dívida externa e com os preços de seu principal produto de exportação, o petróleo, em baixa no mercado internacional. O governo de Saddam Hussein acusou o Kuwait de provocar o declínio dos preços do petróleo por meio de sua superprodução. Em agosto de 1990, as tropas iraquianas invadiram o Kuwait, sob a pressão dos Estados Unidos. A ONU, a ocupação, recomendando um bloqueio ao Iraque e a medida de desocupação do Kuwait. Diante de recusas do governo iraquiano em cumprir as determinações da ONU, esta aprovou o uso da força militar liderada pelos Estados Unidos. 28 países se uniram para atacar o Iraque, dando início à Guerra do Golfo. Em fevereiro de 1991, as tropas de Saddam Hussein foram derrotadas. O líder iraniano permaneceu no governo, mas o país sofreu sanções econômicas e foi obrigado a submeter seu arsenal bélico ao controle internacional. Além disso, as regiões habitadas minorias étnicas da oposição, como os curdos, passaram a ser patrulhadas por forças estrangeiras. No final dos anos 1990, o país foi novamente bombardeado por forças internacionais. Em 2002, quando já se encontrava aniquilado, o país foi acusado pelos governos estadunidenses de possuir armas de destruição em massa e de patrocinar o terrorismo internacional. No ano seguinte, Estados Unidos e Inglaterra invadiram o Iraque com o objetivo de derrubar o governo de Saddam Hussein.
preso em dezembro de 2003. No ano seguinte, inspetores internacionais confirmaram a existência do temido arsenal de armas. Então, olha só, isso foi a Guerra do Golfo. Então, essa Guerra do Golfo foi o Iraque e saiu da guerra contra o Irã, né? Então, essa Guerra do Golfo foi um conflito militar travado entre Irã e Iraque, né? A força internacional liderada pelos Estados Unidos, né? E patrocinada pela Organização das Nações Unidas, que estavam querendo a paz, né? Mas a provocação do Conselho de Segurança. Quando teve uma causa da invasão do Kuwait, né, na tropa do Irã, do Iraque, a gente viu, né, invadir o Kuwait, né, e a coligação internacional foi formada com o intuito de expulsar as tropas, né, as tropas iraquianas, né, do Kuwait. Mas o que ocorreu? Aí ele diz aqui, diante das recusas do governo iraquiano em cumprir as determinações da ONU, aprovou o. Oi? Alguém falou? Dimas, Falta 5 minutos, viu? tá certo. Eu estou na última página. Disse? Certo, certo. Eu só tô avisando pra. Tá certo, tá. Aí dá tempo, né? Aí Tá, vem. tá Aí, 10h38. 10 e 20, quanto? 38. Ah, eita, é mesmo. Só falta. Então tá perto, né? Sim, aí falta. Deixa eu terminar aqui. No final de 2011, quando os Estados Unidos retiraram as suas tropas do país, tá certo. Do país, a guerra tinha várias centenas de bilhões de dólares, além de mortos e de mais de 3.000 soldados estadunidenses e de mais de 1.200 iraquianos. Isso foi no final de 2011, quando os Estados Unidos retiraram suas tropas. Então, foi o que aconteceu. Quando eles tiraram suas tropas, a guerra tinha várias centenas de dólares, vários milhões de dólares, além de mortos e soldados também estadunidenses. A destruição do Iraque foram acirradas os conflitos entre as facções iraquianas rivais, especialmente entre xiitas e sunitas, que eram aquelas duas que a gente viu, né, no começo. A situação no início da segunda, quando foi em julho de 2014, grupos sunitas radicais proclamaram a criação de um novo califado, com sede em Iraque, denominado Estado Islâmico. E o Estado Islâmico pega o ódio aos xiitas, aos Estados Unidos e aos grupos minoritários de outras etnias. Aí terminando aqui, governos ocidentais, liderados pelos Estados Unidos, contiveram a expansão do eu, com bombeiros localizados, vias, drones, minando o poderio das Forças Armadas. Em 2017, a Rússia liderou uma ofensiva contra os Estados Islâmicos na Síria, que libertou as cidades que estavam sob domínio do grupo. A coalizão militar, encabeçadas pelos Estados Unidos, e expulsou os membros do que controlavam as regiões do Iraque. Então, esses ataques conjuntos enfraqueceram
e perdeu muitos dos territórios que havia conquistado. Então, terminei a leitura, que foram as consequências da Guerra do Golfo. Aí, a gente, se terminar, viu? Já terminei tudo. Então, as consequências ocorreram em 2005, aí depois já veio 2011, foi o final, quando os Estados Unidos retiraram as tropas, que houve esse soldo, né? E houve várias centenas e dezenas de dólares, além de mortos, e mais de 3 mil soldados estadunidenses mortos também, e 120 mil iraquianos também mortos, né? Quando foi em 2014, os grupos sunitas radicais proclamaram a criação de um novo califado com sede em Raqqa. E depois. Oi? Alguém está falando? E Ô, Gil, vai terminar já, viu? Daqui a pouco. certo. Já terminei, viu? Estou só dando uma revisadinha no que aconteceu. Em 2015, membros do ELBO. Em 2017, a Rússia liderou uma ofensiva contra os Estados Islâmicos na Síria. Pronto. Aí na próxima aula, que será amanhã, só vai ser exercício, né? Desse assunto que a gente viu hoje. Aí conclui todo o assunto todo, que formam 20 questões, que foram 10 que eu dei a semana passada, e as 10 que a gente vai fazer amanhã. Forma as 20 questões que a gente que vai formar. Eu já tenho aqui as questões. Certo, Gil. E aí, Gil, acho que vai terminar já, viu? Tá bom.